Olá, eu sou Bruno Corrêa, jornalista do Ecossistema Brasa Educacional, e você está acompanhando mais um EduCast. Retratos da educação básica no Brasil. Os caminhos para o êxito. Gigante continental, país desigual também se reflete nas disparidades do campo educacional, sobretudo na educação básica. Era uma vez um país gigantesco e rico que decidiu padronizar a educação básica para todas as crianças ainda no final do século XIX. Esse país passou por muita instabilidade política e sua economia está em declínio há décadas, mas ainda conserva uma das maiores rendas per capita e índice de desenvolvimento humano da América Latina. Essa poderia ser a história do nosso país, caso a educação básica no Brasil não tivesse sido expandida só na segunda metade do século XX, mas é o retrato do nosso vizinho, a Argentina. Embora o currículo econômico dos hermanos não seja nada invejável, uma pequena caminhada por qualquer cidade argentina faz qualquer brasileiro se perguntar como décadas de inflação não foram suficientes para corroer a qualidade de vida de seus habitantes. A explicação mais viável é a de que ir ao supermercado é um exercício doloroso, mas as escolas e universidades são abraçadas como patrimônios, um orgulho nacional. Não há necessidade, é claro, de ser efusivo ao ponto de ignorar nossos avanços. O IDH brasileiro, por exemplo, que reflete dados relacionados à saúde, renda e educação, saltou de 0,610 para 0,754 desde 1990. O que mudou nosso status de país de médio para alto desenvolvimento. O índice de analfabetismo no Brasil, que na década de 60 era superior a 40%, hoje está em torno de 6%, de acordo com dados do próprio Ministério da Educação. Nosso PIB per capita saltou de 3.344 dólares em 1999 para 8.972 no dado mais recente de 2022. Mas, apesar dos avanços, o Brasil ainda está distante do ideal. Ainda amargamos a 89ª posição mundial no IDH, fortemente abaixo dos nossos vizinhos Argentina, Uruguai e Chile, o primeiro da América Latina. No último teste PISA, que avaliou o nível de conhecimento de estudantes de 81 países, o Brasil ficou na posição 54 em leitura, 61 em ciência e, assustadoramente, 64 em matemática. Um estudo de 2018, feito pelo extinto Ibope Inteligência, em parceria com a ONG Ação Educativa, mostrou que, naquele ano, cerca de 29% da população do país sofria com analfabetismo funcional. Esses dados evidenciam que o avanço da educação básica no Brasil ainda não foi suficiente para um país que deseja ser uma potência mundial. Também são preocupantes considerando que, para alcançar esse objetivo, os brasileiros precisam alcançar uma competitividade intelectual e profissional que, sem o alcance da educação formal, se torna insuficiente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, popularmente conhecido como LDB, estabelece que a educação básica no Brasil deve, abre aspas, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Fecha aspas. Os docentes, por sua vez, são direcionados pela Base Nacional Curricular Comum, que estabelece diretrizes para o ensino fundamental e médio. Esse assunto também é de especial atenção para as instituições de ensino superior, considerando que todos que chegam às universidades passaram pela educação básica, e que uma má formação na educação básica implica sérias barreiras para a consolidação das instituições superiores. Educação básica no Brasil em números. Para se falar em ensino num país gigantesco e com diferenças regionais e culturais imensas, é necessário entender primeiro qual o tamanho do operativo da educação básica no Brasil. Para isso, é preciso olhar para o censo escolar, sendo o mais atualizado de 2022, referente aos números de 2021. Esses números, obviamente, são ainda fortemente influenciados pelo cenário da pandemia de Covid-19. Ao todo, são 178 mil escolas em todo o país para 162 mil diretores, ou seja, várias unidades não contam com um diretor exclusivo para a instituição. Nessas escolas, atuam cerca de 2,3 milhões de docentes, para 47,4 milhões de matrículas naquele ano letivo.
Um dos números que talvez mais assuste na educação básica é a evasão escolar. São mais de 1 milhão de pessoas com idade entre 4 e 17 anos fora da escola. No ensino médio, a evasão escolar é ainda mais pronunciada. Entre 15 e 17 anos, 7,8% das pessoas estavam fora da escola. Já em relação ao ensino em tempo integral, no ensino médio representavam apenas 20,4%. No ensino fundamental, esse percentual é ainda pior, somente 3,7% nos anos finais e 11,4% nos anos iniciais. Outro retrato da educação básica no Brasil são os dados do ensino infantil, ou seja, abaixo de 4 anos de idade. Embora não seja obrigatório, a presença de creches é um indicador importante do alcance da educação no país, já que é um pilar importante para que crianças recebam educação formal desde os anos iniciais e também proporciona uma maior independência profissional a seus pais. Nesse nível, haviam cerca de 74,4 mil creches, que atendiam cerca de 36% das crianças de até 3 anos no país. A meta é que este ano esse percentual chegue a 50%. O pedagogo e docente do Centro Universitário Unifactus, Bruno Inácio, tem uma atenção especial quanto a essas questões da educação básica no Brasil. Isso porque, além de professor do ensino superior, ele também atua na educação básica. Para além dessa atuação como docente, essa também é a temática de sua tese de doutorado. Quando a LDB traz o termo cidadania e quando a LDB traz a questão do desenvolvimento pleno, o que eu, Bruno, acredito e pesquiso sobre isso? Que o aluno tem que ser formado de maneira integral, que não tem como a gente formar o aluno nas 4 paredes da escola sem que o aluno se perceba como parte integrante e fundamental da sociedade que ele está inserido, sabe? Sem que a gente... Vou te citar um exemplo claro. O aluno da escola privada chega no momento de férias, ele vai para museus, ele vai para a casa dos avós, ele vai para a casa dos tios em outra cidade, ele sai do país. Eu já tive alunos de escola particular que em período de férias sai do país. O aluno de escola pública, chega o período de férias, ele faz o quê? Vai soltar pipa na rua, vai jogar biloca na rua, né? Fica sozinho porque os pais estão trabalhando. Então, assim, tem um autor, eu acredito que você conheça, que é o Pierre Bourdieu, que ele fala justamente sobre isso, que vai se distanciando do capital cultural de tal forma, de tais realidades, que cria um abismo. Aí chega, por exemplo, nas avaliações externas, né, e a própria escola, ela cobra o conteúdo contextualizado de uma tal forma que o aluno não consegue porque ele não tem capital cultural ali para desenvolver. Aí o professor fala assim, o aluno tem dificuldade de aprendizagem. Será que o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, ou será que o professor está cobrando ali outras habilidades que o aluno não teve acesso por questões de limitação financeira, econômica, social, política, né? E tudo isso. Então, assim, eu penso que a BNCC, ela não acompanha, tá, esse objetivo de uma educação plena, de uma educação para a vida. Por mais que a BNCC traga o conceito de educação integral, que educação integral que é essa? Que educação integral que é essa que eu nivelo por baixo, né? E eu quero minimamente que o aluno saiba ler, escrever e se preparar para o mundo do trabalho, sabe? Então, assim, a gente tem que os professores têm que se empoderar de tal forma para que essas políticas públicas sejam frutos de quê? Da prática do professor pesquisador, da prática de pesquisas que são realizadas no campo educacional, que são, né, centenas e centenas de pesquisas que realizam esses apontamentos, sabe? Que a BNCC, ela serve a quem? Né? Ela serve a uma camada nobre da população, né, que quer o quê? Mão de obra barata. Mas o docente também destaca que educação básica não é uma responsabilidade somente da escola. Existe um estudo que ele divide a educação em 3 eixos. Ele divide a educação em educação formal, né, que é a escola, a educação básica, as universidades, né, e tudo mais. Então, educação formal é isso. Educação informal é aquela que a gente aprende, né, as conversas que a gente tem com a nossa família,
né, num grupo de amigos, e isso independe do local que aconteça. Então essa educação informal, ela não tem currículo, não tem diploma, ela não tem certificado, né, e ela não tem intencionalidade, por mais que ela seja formativa para nós. Então, por exemplo, quando a sua mãe está conversando com você sobre aquilo que você pode ou não fazer, não tem uma intencionalidade curricular nisso, né? Então é uma educação para a vida aí. E aquela educação que é educação não formal, que são por instituições específicas como museus, parques, zoológicos, sabe? Cinemas, teatros, né? Então, o que a gente defende? Que uma educação integral, uma educação plena, seja de fato essa que engloba, né? A educação formal, informal e não formal. E aí a gente defende que a educação formal, ela seja a grande responsável por aproximar, sabe, esses modelos educacionais. Já quanto à inspiração, Bruno não se acanha. É Paulo Freire. O grande patrono da educação brasileira é reconhecido em todo o mundo por seus métodos inovadores e pesquisas transformadoras. Inclusive, seus métodos foram adotados pelos sistemas de ensino mais avançados do mundo, como aqueles dos países escandinavos. Ele também é uma referência muito próxima ao nosso vizinho bem-sucedido, a Argentina. Hoje, a maior figura, né, personalidade para mim na educação brasileira é a figura do professor. Porque se a gente for pensar, hoje em dia faltam professores na educação básica, faltam professores habilitados na educação básica. Então a gente percebe que por mais que falte habilitados, né, para isso, e formação inicial e formação continuada, a gente percebe que o professor é a maior figura de resistência na escola, sabe? De resistência contra essas questões, né, neoliberais, né, e tudo mais. Mas se você me perguntar assim, dentro dessa classificação de professores, uma referência para mim, e aí eu posso até estar cometendo assim um sentimento de revolta em muitos outros colegas professores, mas seria Paulo Freire, sabe? Eu acho que Paulo Freire, por mais que ele tenha trabalhado especificamente na educação de jovens e adultos, ele nos traz uma reflexão muito forte, que é uma reflexão em um conceito de escola que é um local, né, onde indivíduos se encontram, né, professor e educando, e a partir da prática reflexiva ali, o professor ele vai modificando a realidade que aquela escola está inserida. Bruno Corrêa, assessoria de comunicação do ecossistema Brasa Educacional.